Luciana Krebs Genro, mais conhecida como Luciana Genro, é filha de Tarso Genro e começou a militância política aos 14 anos no movimento estudantil de Porto Alegre, tendo assim o seu primeiro contato com o PT, o Partido dos Trabalhadores. Em 94, foi eleita com 23 anos para o seu primeiro mandato como deputada estadual, fazendo um mandato tão satisfatório que foi reeleita com o dobro dos votos. Em 2002, foi eleita como deputada federal ainda pelo Partido dos Trabalhadores, saindo do partido um ano depois, por desavenças políticas e ideológicas. Em 2004, foi uma das fundadoras do PSOL, e em 2014 teve muito destaque ao ser a quarta presidenciável mais votada nas eleições, defendendo bandeiras como reforma política, reforma agrária, taxação das grandes fortunas e, obviamente, a bandeira LGBTT. E é por isso que a gente está batendo um papo com ela. Assiste aí! Na campanha de 2014 você levantou uma bandeira muito polêmica, que é a bandeira LGBT, que muitos partidos têm medo de levantar. Hoje você é um rosto para a comunidade LGBT inteira. Como você se sente referente a isso, a ser um símbolo para a comunidade LGBT? Eu me sinto muito feliz por ter tido a oportunidade de ser porta-voz dessa luta, né? De ter sido a primeira presidenciável a levar para os debates e para o âmbito da política nacional esse tema. Mas, ao mesmo tempo, me sinto triste, porque nós tivemos que esperar até 2014 para que um presidenciável, uma presidenciável, trouxesse um tema tão importante e, ao meu ver, tão básico, né, na defesa da cidadania e dos direitos humanos. O PSOL tem crescido levantando bandeiras como essa, bandeiras que não eram para ser polêmicas, mas infelizmente são. É o partido que mais cresceu, aí a gente tem isso em dados. E por que você acha que os outros partidos têm tanto medo de defender essas bandeiras? Todas elas, não só LGBT, mas com a taxação das grandes fortunas, a reforma agrária principalmente, que é uma coisa que o Brasil precisa muito. Bom, eu acho que são coisas diferentes, são razões diferentes. A gente tem um grupo de bandeiras que são bandeiras de direitos civis, como é o caso da criminalização da homofobia, do casamento civil igualitário, como é o caso também da descriminalização da maconha, que é outro tema talvez até mais polêmico do que o LGBT, embora desperte menos ódios, né? Que respondem a um problema de relações que os partidos têm com setores fundamentalistas, né? Então, o PT, por exemplo, que sempre teve essa bandeira, porque são bandeiras tradicionalmente dos partidos de esquerda, ao se aliar com a bancada fundamentalista, que se diz evangélica, entretanto, tenho certeza que a maioria dos evangélicos não se sente representada por tamanho reacionarismo, ao se unir com esses fundamentalistas, como a gente chama, o PT acabou deixando de lado essas bandeiras para manter esse apoio político dentro do Congresso Nacional e ao governo, né? Depois tem esse outro grupo de bandeiras, que são bandeiras, digamos, de radicalização da democracia, ou bandeiras de transição, que é a bandeira da reforma agrária, do imposto sobre grandes fortunas, que não são bandeiras diretamente socialistas, mas que se enfrentam com os interesses do capital. E aí respondem a um posicionamento de classe, né? Onde o PT, obviamente, também defendia essas bandeiras, mas no momento que passou a governar, passou a ser um agente dos interesses do capital e, portanto, abandonou também essas bandeiras. Mas hoje em dia, você não acha que é impossível governar sem fazer alianças? Ou você acha que existe a possibilidade de se governar sem fazer alianças? Não, eu acho que sem fazer alianças ninguém governa. A questão é com quem se faz essas alianças e em cima de que projeto, que proposta ou de que interesses, né? Então, eu entendo que não se pode, para ganhar uma eleição, fazer alianças que exijam esse rebaixamento programático, né? Que exijam abrir mão das bandeiras fundamentais que o partido defende. E o PT fez isso, primeiro para ganhar as eleições, né? Então ele já havia abandonado boa parte do seu programa em 2002, né, na campanha eleitoral, quando o Lula lança aquela carta ao povo brasileiro,
ele já estava ali se comprometendo a manter a política econômica do Fernando Henrique, portanto abandonando a bandeira fundamental, que era da mudança estrutural econômica do país. Depois, quando se está já no governo, é necessário, sim, alianças que estão fora, muitas vezes, do arco de partidos que levaram ao poder. Tá? E o PT também fez isso. Só que fez isso em cima de quê? Tá? Fez isso para quê? Para aprovar propostas totalmente contrárias aos interesses dos trabalhadores, como a gente está vendo agora nas MPs do ajuste, né? MPs que dificultam o acesso ao seguro-desemprego, que dificultam o acesso a direitos sociais. Então, como são bandeiras impopulares, eles fazem essas alianças em cima do quê? Em cima do tomar lá da cá. Eu te dou cargos no governo, ou mesmo dinheiro, que foi o caso do mensalão, em troca tu me dá apoio. Qual é a alternativa que eu penso que é sim viável? Primeiro, ganhar as eleições a partir de uma força popular, não abrir mão do meu programa. Se eu abrir mão do meu programa, eu vou chegar ao poder e não vou realizar as mudanças que eu necessito realizar. Como aconteceu na Grécia agora com a Syriza. Né? A Syriza ganhou as eleições sem abrir mão do seu programa e está lutando para aplicar o seu programa. E, para isso, está recorrendo a quê? A mobilização social. Então, ao invés de recorrer ao tomar lá da cá dos partidos, é possível, sim, ao meu ver, governar com o apoio da sociedade, com a mobilização, com as ruas. Mas, para isso, obviamente, o governo tem que ter propostas que vão ao encontro da vontade da maioria, e não o que acontece normalmente, que os partidos se elegem com propostas que vão ao encontro da vontade da maioria, mas depois governam com propostas que vão de encontro aos interesses da maioria. Então essa que é a questão. Então, pensando assim, você acha que aquilo que o PT diz hoje, começou a dizer na campanha da Dilma, da reeleição, de que a sigla PT hoje significa Partido para Todos, está totalmente não tem fundamento nenhum para eles dizerem isso? Eu acho que essa ideia de que é possível ter um partido para todos é uma ideia falsa. Tá? Um partido nunca é para todos, por isso ele já tem o nome de partido, porque ele nasce para representar uma parte. Os que dizem que representam a todos, na verdade, representam os mesmos de sempre. São os grandes interesses econômicos capitalistas, as elites políticas e econômicas. Por quê? Porque são esses que detêm o poder e que detêm a hegemonia. Então, para romper com isso, é preciso dizer claramente: eu não vou governar para todos, eu vou governar para a maioria, que são os trabalhadores, o povo, a classe média, e vou sim contrariar os interesses dos bancos, dos milionários, dos grandes capitalistas, dos mercados, né? Porque se não se contrariar esses interesses, vai se contrariar os interesses da maioria. Se hoje você fosse presidenta do Brasil, levando em conta que a cada 27 horas morre um LGBT no Brasil, de acordo com o grupo LGBT da Bahia, quais seriam as suas ações a curto prazo para evitar isso e a longo prazo? Eu acho que o desafio central que a gente tem parte da educação. Por isso eu acho que foi criminoso quando a Dilma suspendeu a distribuição do kit anti-homofobia nas escolas por chantagem, por pressão da bancada fundamentalista. Porque a primeira coisa que nós temos que trabalhar é no âmbito de uma mudança cultural, né? De introjetar já nas crianças a naturalidade em encarar as diversas expressões da sexualidade, né? Então isso tem que ser parte da educação, né? Dentro da escola. Claro que essa é uma medida a médio e longo prazo, né? Como é que a gente lida com a homofobia que já existe, que já está introjetada na cabeça das pessoas, né? Ou de uma parte das pessoas. Aí eu vejo a importância da criminalização, né? Não se trata necessariamente do encarceramento, né? do homofóbico, mas se trata de transformar a homofobia em crime
e passível sim de punição, seja através de multa, seja através da obrigatoriedade de frequentar cursos, palestras, né, educativas, ou seja, inclusive com encarceramento no caso de homofobia violenta, é a saída mais imediata que a gente tem, né, para buscar diminuir esse tipo de violência que é infelizmente tão comum no Brasil. Uma das maiores causas da homofobia, historicamente dizendo, provém da religião. Que a Bíblia diz, não só a Bíblia, como muitos outros livros sagrados também, condenam a homossexualidade como algo errado. Você acha que existe alguma forma de religião e a causa LGBT política mesmo conversarem, levando em conta a bancada evangélica que temos hoje? Você acha que existe alguma chance disso acontecer? Alguma possibilidade, alguma forma? Bom, primeiro parto da informação de que eu não sou religiosa, né? Mas eu vejo que a religião não chancela, né, a violência homofóbica. Tá? Porque todas as religiões partem da ideia do amor ao próximo, partem da ideia da solidariedade, partem da ideia da compreensão. Ou deveriam partir. Partem formalmente, né? Então, se o que nós temos são interpretações reacionárias, né, dos escritos, ou escolha de determinados princípios que são pincelados dentro dos livros, né, sagrados ou religiosos, eu acho que combater a homofobia não significa necessariamente combater a religião, mas significa combater um tipo de religião que rompe com os princípios básicos, né, da defesa dos direitos humanos. Agora, em referência a uma coisa que outras pessoas que defendem a causa LGBT não tratam, eu perguntei para uma pessoa que é transexual e ela pediu para incluir uma pergunta sobre a sigla tão excluída que é a sigla T. Levando em conta que essa sigla é excluída tanto do movimento LGBT quanto da sociedade hoje em dia, que elas não podem nem sair de dia, eles é mais fácil, mas elas não podem nem sair de dia praticamente. No Brasil hoje é praticamente impossível fazer a mudança de sexo aqui no Brasil e a mudança de nome também. Você tem que passar por um processo burocrático enorme. No seu governo, como essas pessoas se sentiriam amparadas? Bom, primeiro, ressaltar que eu fiz questão, né, já no primeiro debate que eu participei, de trazer o tema da homofobia e da transfobia, justamente por conhecer um pouco dessa realidade, né, de exclusão dos e das transexuais, de uma proteção mais efetiva, né. Eu vejo que esse problema ele está inserido dentro do conjunto do problema da homofobia, né, que se transforma em transfobia, e ele não vai ser resolvido separadamente disso. Então eu acho que as medidas são parecidas ou são as mesmas, mas também acho que é possível se criar uma maior efetividade, né, nesses direitos dos e das transexuais, no sentido de possibilitar com maior facilidade a cirurgia de sexo, no sentido de garantir o nome social. Está aí a Lei João Neri, que é uma lei proposta pelo deputado João Willis, que é do PSOL, de se fazer leis estaduais que proíbam a discriminação, né? E também, inclusive, dar incentivos para empresas que contratem transexuais, porque esse é um dos maiores problemas, o ingresso no mercado de trabalho. Muitos e muitas transexuais são jogados na prostituição, né? Principalmente as transexuais são jogadas na prostituição, na marginalidade, porque não encontram, né, emprego. Tá? No máximo conseguem trabalhar num salão de beleza, tá? Mas tu não chega num escritório e encontra uma recepcionista trans, tu não chega numa clínica e encontra uma médica trans, né? Isso não existe.
E é absolutamente inaceitável que não exista. Então eu acho que a partir de uma política de governo também se poderia incentivar as empresas a abrir espaço profissional para essas pessoas e ajudá-las também a sair desse processo de marginalização através do acesso à educação, né, que é também um elemento fundamental. Claro. Eu tenho aqui umas perguntas que algumas pessoas fizeram em vídeo, enviaram pra gente. Oi, Luciana, meu nome é Bruno Silva e eu queria saber sobre a reforma política. Se você acha que ela é necessária e, se ela for necessária, como ela deve ser aplicada aqui no Brasil. Obrigado. A reforma política ela é necessária, né? Mas com esse congresso que nós temos, ela é até perigosa. Como a gente viu agora, no que ocorreu nas últimas semanas, a possibilidade de nós termos retrocessos com a reforma política é muito maior do que nós tenhamos avanços. Tá? Então, diante dessa correlação de forças, o melhor é que não haja nenhuma mudança, porque o que vier vai ser para pior. O ideal, ao meu ver, seria nós termos a convocação de uma Assembleia Constituinte, tá? Só que a eleição dessa Assembleia Constituinte já teria que se dar sobre novas bases, né? Sem a interferência do poder econômico, sem essa desigualdade de tempo de televisão, e poder então se criar uma assembleia que fosse uma representação mais genuína da sociedade, né? Onde os movimentos sociais pudessem se expressar, não necessariamente através de partidos, né? E aí então se discutir não só a reforma política, mas o conjunto de modificações que são necessárias na institucionalidade, no funcionamento das instituições, para que elas realmente respondam aos interesses populares. A gente não diferencia sempre levar o caminho teológico historicamente. O Brasil tem um processo nesse sentido. A bancada conservadora vem crescendo cada vez mais e o presidente da Câmara é assumidamente conservador nesse sentido. Eu queria saber o que você pensa sobre esse assunto e o que você acha, quais medidas devem ser tomadas para o Estado ser de fato laico, não só no papel, mas assim, no sentido de politicamente. Bom, que eu não gosto de misturar religião com política, eu falei até na campanha, né, quando eu me referi ao Everaldo, né. De fato, eu acho que a defesa do Estado laico é um elemento fundamental da democracia, né? Inclusive, o pessoal tomou uma atitude muito dura, que foi a expulsão do deputado Cabo Daciolo, justamente porque ele apresentou uma proposta de emenda constitucional rompendo com essa ideia do Estado laico, né? Dizendo que todo poder emana de Deus e não do povo. Então, isso para mim foi um momento importante também de afirmação do PSOL como um partido que não abre mão dos seus princípios, né? Em particular deste princípio que é um fundamento da democracia. Eu acho que o crescimento das bancadas da direita, que ela se refere, ele está relacionado também a essa capitulação do próprio PT, né? Porque à medida que o principal partido, tido como de esquerda, abandona essas bandeiras, né, a direita e os setores fundamentalistas se sentem com mais força para botar sua cabeça para fora. Mas acho também que essa gritaria que a gente tem hoje, né, desses setores mais conservadores, também é um reflexo dos avanços que nós temos tido na sociedade em relação a esse tema. Né? Hoje, a liberdade com que a população LGBT se manifesta é infinitamente maior do que a liberdade que havia, digamos, há 10 anos atrás. Né? Quando eu era adolescente, por exemplo, participava de uma festa, a gente não via meninas e meninas se beijando, meninos e meninos se beijando, não existia isso. Né? Claro que existia, mas era escondido, né? E agora não, isso é absolutamente natural e em muitos ambientes é encarado com naturalidade. Então eu acho que nós tivemos avanços importantes e obviamente quando se avança sempre tem uma reação.
né? Então eu acho que essa reação também deve ser encarada como parte de um embate, né, que existe e que acho que nós estamos vencendo. Muito embora eles tenham ainda força e o crescimento da bancada fundamentalista reflete essa força que eles ainda têm na sociedade. Mas eu acho que eles estão de costas para o futuro, né? Nós aqui estamos avançando e conquistando, e eles estão apenas tentando parar um avanço que é irrefreável. Olá, Luciana. Meu nome é Pedro e eu gostaria de saber se você aceita se casar comigo. Eu espero que a resposta seja sim. Um beijo. Querido, eu já sou casada. É meu namorado. Ah, é teu É meu namorado? namorado. Deixar isso claro. Casa tu com ele, então. Agora, que só pra finalizar, eu vou fazer um bate-bola jogo rápido, umas rapidinhas aqui com você. Eu vou perguntar aí respostas curtas. Um sonho. Igualdade. O que é liberdade? É a possibilidade de se expressar livremente. Homofobia. Crime. Bancada evangélica. Tragédia. Um livro. Manifesto Comunista. Maconha. Descriminalização. Uma paixão. Meu filho. Luciana por Luciana. Eu acho que é melhor os outros falarem de mim do que eu mesma. Agora que eu vou pedir uma música, que ela vai encerrar a entrevista. Então, porque eu acho que a música fala muito sobre a pessoa. Então, uma música. Uma música? Puxa vida, agora tu me pegou de surpresa. Eu não sou uma pessoa muito musical. Qualquer uma da Daniela Mercury para homenagear o público LGBT. Muito obrigado. Eu que agradeço. Meu bem, ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade.